Salve, salve, meus queridos. Boa noite a todos. Ajeitando umas questões técnicas aqui com a Tatá. Super feliz de estar aqui. É, feliz por ser uma realização de algo que é muito verdadeiro e muito profundo, que é poder partilhar todo esse conhecimento de algo que eu venho estudando há muitos anos, que é esse lugar das emoções. Eu já contei um pouquinho essa história, mas eu vou falando aqui enquanto a gente se prepara para começar. Essa história começa na minha busca de entender e curar as minhas emoções e as minhas dificuldades ao lidar com as minhas emoções, ou a minha incapacidade de lidar com as minhas emoções. Então, começa daí essa jornada. E à medida que eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções, eu fui transformando a minha história, fui transformando a minha vida, fui transformando a minha capacidade de me relacionar com a vida. E eu fui me tornando mais leve, fui me tornando mais feliz, fui me tornando mais realizado. E eu falei assim: uau, tem um caminho aqui, um caminho que merece ser partilhado. Muitos sabem, porque eu falo isso muitos nos cursos. Eu só falo de algo que toca o meu coração, que está tocando o meu coração nesse momento. E essa é uma das coisas que mais toca o meu coração de todas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela presença de vocês. É uma alegria. E vamos nessa, vamos nessa. Vamos falar de emoção, vamos falar de trauma e ferida emocional. E vamos entender um caminho. E que caminho é esse? Que a gente pode ir curando as nossas emoções, aprendendo a lidar com as nossas emoções, aprendendo a curar nossas feridas, nossos traumas, aprendendo a libertar aquilo que nos impede de sermos mais felizes, mais realizados, mais plenos, mais leves. Vamos nessa? Vamos nessa. Então vamos lá. Meus queridos, eu quero começar, antes de eu projetar a apresentação aqui, eu vou esperando a turma que está acabando de chegar, eu quero começar fazendo um convite, que é um breve convite, mas que a gente possa, durante poucos instantes, a gente possa se conectar com o nosso lugar de presença, e esse lugar de presença em nós se chama corpo. A gente possa se conectar com o nosso corpo. Se quiser, feche os olhos e sente um pouquinho o que está acontecendo aí dentro, nesse momento. Pum. Percebe as sensações presentes no corpo nesse momento. A gente sabe o que a gente está sentindo a partir das sensações que estão presentes no nosso corpo quando a gente está sentindo o que a gente está sentindo. As sensações nos contam tudo que está acontecendo agora em nós. A gente não precisa dar nome e chamar isso de raiva, alegria, tristeza, ansiedade. A gente pode sentir as sensações. É possível que tenha tensão em algum lugar, relaxamento. É possível que tenha um aceleramento. É possível que tenha um fluxo de energia que esteja maior ou menor. Sente isso. Sente a sua experiência interna e reconhece o que está acontecendo aí dentro. E desse lugar, você pode se perguntar: qual é a minha intenção de estar aqui? Qual a intenção que eu coloco esses próximos minutos e horas que a gente vai estar junto? Deixa que essa intenção ecoe no seu corpo e perceba o que muda no corpo quando você se conecta com essa intenção. E sente isso que muda no corpo. E a partir desse lugar, a gente está mais pronto para começar essa pequena jornada nesse encontro de hoje, que é tão especial. Pum. Ok? Então vai trazendo sua atenção aqui para fora sem perder o contato com dentro. E desse lugar, vamos nessa. Vamos falar um pouco desse despertar emocional. Bora? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou. Acho que vocês estão me vendo bem aí, estão vendo a apresentação e eu estou pequenininho aqui, mas vamos lá.
Queridos, então, a ideia é a gente falar um pouco desse despertar. Acho que todos nós queremos uma coisa. A gente quer aprender a ter um controle emocional da nossa vida interna. A boa pergunta é, cara, mas como? Qual que é o caminho que eu preciso percorrer para aprender a lidar melhor com as minhas emoções? Para aprender a ter um controle emocional? O que eu vejo, meus queridos, é que aprender a lidar com as emoções é um processo. E é um processo em que nós vamos nos tornando quem nós já somos. Mais amorosos, verdadeiros, compassivos, compreensivos, focados, inspirados. À medida que a gente vai se tornando quem a gente é, cada vez com menos interferência. E esse é um conceito que eu amo. O que é interferência? Interferência é algo que interfere na nossa capacidade de ter saúde, de expressar quem a gente é, de realizar a nossa relação com o Criador, de realizar os nossos sonhos. É uma interferência. Eu vejo que talvez a interferência, ou o tipo de interferência mais importante de todos, se chama emoções bloqueadas, ou as emoções bloqueadas a partir de traumas e feridas emocionais. Então, a gente precisa aprender a olhar para esse lugar, porque lá no fundo esse olhar está influenciando tudo que nós somos e toda a nossa forma de relacionar com o mundo hoje. E é isso que eu quero convidar a gente para olhar e mergulhar um pouquinho nesse lugar, nessas interferências. Vamos lá. Tem uma frase que eu amo, que ela fala o seguinte: nós somos consequência dos nossos traumas emocionais não curados. Vamos olhar um pouco para isso. Então a gente pode sentir, por exemplo, solidão. E aí, a ideia de solidão, ou o conceito de solidão, está relacionado a gente ter menos vínculos sociais do que a gente gostaria de ter. Então, a gente queria e a gente quer, cara, eu quero ter um vínculo social saudável e duradouro, mas eu não consigo. E aí, quando a gente olha e vai por trás disso, o que que muitas vezes a gente encontra? Opa, tem algo que não deixa. Por exemplo, um medo de intimidade, que é um tipo de medo. Às vezes eu falo isso, a gente tem emoção primária e emoção secundária. O medo relacionado à sobrevivência é uma emoção primária. Eu sinto medo, eu me preparo para luta e fuga, isso pode garantir a sobrevivência. Pum. Isso é uma emoção primária, pura. Por outro lado, o medo de intimidade, ele já é uma emoção secundária, que é construído a partir de uma interação ou de uma distorção relacionada a nossos pensamentos, nossas feridas e traumas emocionais não curados. Então a gente passa a sentir algo como medo de intimidade, que faz com que a gente, pelo medo de intimidade, a gente não consiga construir uma relação saudável e duradoura. E aí a gente se sente só. E os estudos mostram que a solidão, o sentir solidão, ele é um fator de risco, no sentido negativo para a saúde, tão importante como fumar, sedentarismo e etc. No YouTube parece que não está compartilhando a tela. Peraí, queridos, só vamos resolver uma questão técnica aqui. Parece que no YouTube não está passando. Estranho. Tá, peraí que a Tatá está resolvendo questões técnicas aqui, a gente já continua. Só um minutinho, segura aí. Bom, eu vou falando aqui enquanto isso. Pessoal, então, olha só, a gente quer algo, né? E aí a gente não consegue porque tem medo de intimidade. Né? Se a gente for mergulhar, o que está por trás desse medo de intimidade? Pode ser que a gente encontre que tem ainda algo por trás. Por exemplo, uma ferida de abandono. Uma pessoa que foi abandonada ou que se sentiu abandonada em algum momento da vida, ela desenvolve um medo de intimidade. A partir do medo de intimidade, ela tem dificuldade nas relações. A partir da dificuldade de relações, ela tem um sentimento de solidão. Percebe? Então, o sintoma, o que aparece, a gente pode ir mergulhando e vendo o que está por trás, camada por camada. Quanto mais fundo a gente vai nessa compreensão, mais a gente pode compreender o que está faltando para ela realizar o que ela deseja. E aí a gente encontra um caminho de cura a partir dessa compreensão.
E aí, eu já vou adiantar algo que daqui a pouco eu falo também. O trauma emocional, a ferida emocional, ele está muito ligado a como o que a gente vivenciou foi interpretado por nós. Porque a pessoa pode não ter sido abandonada de fato, mas ela se sentiu abandonada por alguma circunstância da interpretação que ela teve naquele momento de vida. E ela pode carregar essa ferida o resto da vida. E tem mais algo importante nesse contexto que é, cara, isso que a gente carrega, isso fica no inconsciente. Então, isso tudo que eu estou falando não está no consciente. Pelo contrário, está no inconsciente. A gente não tem consciência desses mecanismos, mas que estão influenciando e, mais ainda, determinando a nossa forma de relacionar com a vida. Percebe? Então, vamos nessa. Problema resolvido, vamos lá. Deixa eu voltar para onde está aqui. Então, solidão por trás, medo de intimidade por trás, por exemplo, um trauma como abandono. Pode ser qualquer outro trauma e ferida emocional, tá? Mas vamos lá, vamos perceber isso um pouquinho mais. A gente pode, por exemplo, usar a internet ou ver televisão de uma forma excessiva e desequilibrada. E aí, a pessoa, ou a gente faz isso não porque a gente quer aprender algo, mas porque a gente quer fugir de algo. Percebe? A gente pode comer em excesso, não porque a gente tem fome, mas porque a gente está buscando alguma forma de acalmar uma ansiedade. E aí, por trás, a gente vai encontrando várias feridas que estão lá por trás, nessa base do que constrói isso. A gente pode sentir uma constante falta de energia, por exemplo, uma fadiga crônica. E mesmo após uma boa noite de sono, a gente acorda cansado. E aí a gente imagina, cara, se eu fizer exercício, se eu me alimentar bem, meu problema vai estar resolvido. Mas não é bem isso que acontece. Mesmo fazendo esses movimentos, a fadiga persiste. A gente pode se sentir deprimido, pode tomar um remédio, esse remédio pode anestesiar o problema, mas não resolve o problema de verdade. A origem do problema, continua lá, percebe? A gente pode se sentir irritado, estressado, sem controle das nossas emoções, e a gente pode até ter consciência que a gente está agindo assim, mas a gente não consegue fazer diferente. A gente não consegue realmente agir como a gente gostaria de estar agindo. Então, a gente pode dormir mal, pode ter insônia, a gente pode sentir tensão no corpo, dores crônicas, e aí a gente faz massagem, a gente faz alongamento, a gente faz exercício, a gente tenta uma coisa, outra coisa, mas essas dores e tensões persistem. Queridos, então agora eu falo de novo, o trauma não é o que aconteceu, mas como o que aconteceu ficou guardado em nossas vidas. Bom, então, o trauma não é o evento, é como o evento ficou guardado em nós. E isso fica guardado a partir de como a gente vivencia e interpreta isso que a gente vivenciou. Essa compreensão ela é muito fundamental. E é algo que eu fui falando e volto aqui agora. Vamos nessa. 98% de tudo que a gente vive e viveu não está no consciente, está no inconsciente. Esse consciente que a gente valoriza tanto, ele processa só 2% da nossa vida. Cara, maior parte da nossa vida, maior parte de tudo que a gente vivenciou está no inconsciente. E aí, a boa pergunta: tudo isso que foi vivenciado no inconsciente, onde que fica guardada essa memória? Então, uma parte pequena dessa memória está aqui no cérebro. Uma parte grande dessa memória está no corpo e especialmente nas fáscias do corpo. A fáscia, que é constituída por água, uma água que é estruturada, que forma um cristal, é um arranjo cristalino da água, essa água guarda memória. Então, posso dizer que as memórias de tudo que a gente vivenciou estão guardadas no nosso corpo, nas nossas fáscias. Isso é incrível, porque está guardado lá. E aí, uma vez que está guardado, vai ter uma consequência. Toda emoção que não foi vivida fica guardada no corpo, envelopada, gerando tensão, dor, bloqueio e adoecimento. Percebe? Isso pode acontecer no curto prazo, mas isso pode acontecer a médio, longo prazo. Isso pode demorar muitos e muitos e muitos anos para manifestar. E isso pode manifestar em poucos anos, em pouco tempo. Mas, pessoal,
toda emoção que não foi realmente vivenciada e que não foi descarregada, ela ficou guardada. E ela pode gerar algum tipo de adoecimento lá na frente. Então, a base, quando a gente pensa em trauma emocional, é isso. É uma emoção que foi vivenciada, mas que a gente não dava conta de vivenciar de uma forma saudável. E a gente vai se proteger de uma forma, pum, a gente começa a constituir o trauma emocional aí. Percebe? Vamos nessa. Nós vamos mergulhar nisso ainda. Mas essa é a premissa que a gente tem que entender. Só que aqui tem também o caminho de cura. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Vamos lá, algumas estatísticas aqui só para a gente delinear um pouco esse problema. Cara, 70% das doenças crônicas estão ligadas a estresse emocional não tratado. Insônia, ansiedade e fadiga podem ser sinais de que seu corpo está preso a traumas emocionais não resolvidos. Trazendo estatísticas e dados de estudos aqui, tá, pessoal? Mais de 80% das pessoas que sofrem de dor muscular não estão cientes de que a origem pode estar em traumas emocionais não curados. 51% da população relata ansiedade diária. Cara, é muita coisa. Estudos indicam que a ansiedade não tratada pode aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas. E hoje a gente tem uma epidemia de doença crônica. Pesquisas apontam que cerca de 80% das pessoas com dor crônica têm um histórico de trauma emocional. Às vezes eu brinco, né? A pesquisa mostra que 80%. Na clínica, no dia a dia, cara, eu vejo que talvez seja e chegue a 100%. Lá no fundo, quase todo mundo tem emoções bloqueadas que estão, de alguma forma, influenciando a saúde. Então, esse é um lugar que a gente precisa aprender a olhar. Cerca de 73% dos adultos relatam que o estresse impacta negativamente na sua saúde. E 55% dos adultos se sentem sobrecarregados emocionalmente, e isso pode ter um impacto direto na sua saúde física. Pum. Então, meu povo, a gente tem um problema aqui. Um problema que é a emoção que não foi liberada, ficou bloqueada, que resulta em traumas e feridas emocionais e que resulta em vários tipos de adoecimento e alterações ou distúrbios emocionais na nossa forma de estar no mundo. E a gente passa a viver com estresse, com dor, com ansiedade, com insônia, com todo tipo de problema que a gente vivencia. E o nosso convite é, cara, a gente precisa mergulhar mais fundo. Bom, e é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A gente vai olhar um pouco para esse caminho de ir mais fundo nessa compreensão. Ok? Mas vamos lá. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e eu quero convidar para a gente respirar. Só que a gente vai fazer uma respiração muito especial, que é uma respiração que a gente chama de respiração de implosão. Como é que é essa respiração? Vamos lá. Vou fazer só um preâmbulo aqui. Implosão, pessoal, é a forma como todo organismo vivo, toda forma viva consegue captar energia para ter vida. Então, a vida no nosso planeta só existe porque ocorre esse movimento de implosão. Tá? Então, esse movimento de implosão é um movimento em vórtex, ele gira no sentido horário e ele vai fazendo um vórtex até que ele chega num ponto em que ele, puff, ele condensa. Tá? Então, vai passar um pouco nesse lugar. Quando a gente faz a respiração de implosão, é uma respiração que a gente quer captar uma parte dessa energia, fazendo na própria respiração um movimento de implosão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um primeiro ciclo de respiração que é grande. O próximo ciclo de respiração ele vai ser 60% menor. Depois, 60% menor do anterior, 60% menor, menor. Então, ele vai fazendo isso. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto, quinto. Percebe? A gente formou um vórtex com a própria respiração. E a gente está fazendo isso numa proporção, que é uma proporção especial, que é a proporção áurea, que é a proporção que a natureza usa para conseguir gerar essa implosão, para conseguir gerar essa captação de energia que a gente precisa para existir a vida em nós. Pum, tá? É claro que a gente aprofunda isso em outros momentos. Mas por agora, é só para entender, porque eu vou colocar aqui, a gente vai ter um vídeo, esse vídeo vai ajudar a gente a respirar junto, fazendo a respiração de implosão. Tá? E aí vocês vão ver o movimento do vídeo no primeiro ciclo, depois no segundo ciclo menor, depois menor, menor e menor. E a gente vai fazer um ciclo completo, uma série completa dessa respiração de implosão. Pum. Vamos nessa? Então vamos lá. Então, preparados? Encontrem uma postura que seja
confortável, que seja firme também. Se estiverem sentados, né, encontre uma postura ereta da coluna. Isso. Traz atenção para vocês, para o corpo de vocês, para a experiência interna de vocês. E agora a gente vai começar com uma inspiração longa e profunda. Vamos começar junto? Então vamos nessa. Preparados? 3, 2, 1. Vamos lá. Inspira. Inspiração longa. Expira. Próximo ciclo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. E vai fazendo a implosão e sente. Se conseguir, fica um tempinho com o pulmão vazio antes de inspirar novamente. Essa é uma pequena série da respiração de implosão. Ok? Nós vamos usar ela em outros contextos, eu vou falar isso mais na frente. Num contexto muito especial, a gente vai usar a respiração de implosão. Tá? E eu falo já já como e para quê. Mas ela é incrível para ajudar nesse trabalho das emoções. Tá? Mas vamos lá. Agora que vocês conheceram, alguns estão vendo a primeira vez, eu quero convidar a fazer mais uma vez. A gente vai fazer mais uma vez essa pequena série. Vocês agora entenderam que vocês têm um guia aqui e a gente vai respirar junto. Tá? Eu vou ficar em silêncio e eu quero respirar junto com vocês. Que eu amo fazer essa respiração e eu quero sentir ela em mim aqui também. Ok? Vamos nessa? Então, preparem. Novamente, encontre uma postura. Deixa o ar sair e prepare para inspirar. 3, 2, 1. Isso. E sente. Sente o efeito dessa pequena respiração sobre o seu corpo e sobre a sua experiência interna, sobre as suas sensações internas. E a gente já está trazendo cada vez mais essa linguagem das sensações. Boa! Eu me sinto bem aqui, já me sinto melhor. Hum, essa respiração dá muita energia, ela é incrível. Vamos nessa? Seguimos? Então vamos lá. Preparem? Então vamos lá. Queridos, nós estamos atacando o inimigo errado. Esse é o ponto. E qual é o nosso inimigo? Nosso inimigo é a visão reducionista para a saúde. Uma visão reducionista que desconsidera o mais importante, que é a origem do problema. Então, uma visão reducionista que olha para o corpo de uma forma muito pequena e que, na maioria das vezes, vai buscar uma intervenção que suprime um sintoma, mas que não mergulha na profundidade necessária para encontrar a origem do problema e modificar a origem do problema. Então, tem um lugar aí que a gente precisa aprender aí. Pessoal, eu falo muito isso. Emoção é a causa raiz. Então, muitas e muitas vezes, a raiz do problema, a origem do problema está aí. Em alguma emoção de estresse, alguma emoção bloqueada que não foi descarregada. Interferentes que vêm de traumas e feridas emocionais invisíveis estão drenando sua energia e saúde. Lembra que a gente falou do conceito de interferente? É algo que interfere na saúde, interfere no fluxo de energia, interfere na nossa conexão e na nossa capacidade de implodir e captar a energia do universo. E o principal, ou um dos principais interferentes que existem na nossa vida são as emoções de estresse, que vêm de traumas e feridas emocionais invisíveis, porque a gente não percebe essa drenagem de energia acontecendo.
Então vamos lá, vamos falar só um pouquinho de emoção para a gente entender esse contexto. Emoção, na etimologia, significa energia em movimento. Eu adoro essa etimologia porque ela fala duas coisas muito importantes. Primeiro a natureza da emoção é principalmente uma natureza eletromagnética. Significa isso o quê? Significa que emoção é energia. Quando a gente fala do espectro eletromagnético, é um espectro de energia. Então, a natureza primordial da emoção é energética. Cara, emoção é energia. Opa! E aí, dentro do espectro eletromagnético, a gente tem as ondas. E emoção é uma energia em forma de onda. Significa que, quando uma emoção surge em nós, é construída em nós, ela vai fazer o movimento de uma onda. Ela vem, ela cresce e ela passa. E assim é. Toda emoção tem o potencial de ser construída e passar através de nós exatamente como uma onda, como a gente acabou de colocar. Então, vem no segundo ponto que eu coloco aqui. A emoção é saudável quando está em movimento. Então, é uma onda. E é uma onda que precisa estar em movimento para ser saudável. E a gente termina no ponto fundamental aqui. Quando que ela pode estar em movimento? A emoção está em movimento, ou para estar em movimento, ela precisa ser sentida. E onde ela é sentida? No corpo. E aqui tem uma grande chave. Olha, emoção é energia em movimento. Ela precisa estar em movimento. Para estar em movimento, ela precisa ser sentida. E para ser sentida, a gente precisa aprender a olhar para o corpo. Então, aqui tem um caminho, ou uma parte importante desse caminho, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Mas, o que que acontece quando essa emoção não pode ser sentida? Vamos lá. Para sentir a emoção, a gente precisa ser capaz de sentir a emoção. Mas capaz de sentir. E para ser capaz, a gente precisa ter recursos para sentir. Acontece que muitas vezes a emoção era muito grande e eu não tenho o recurso necessário para sentir aquela emoção. E quando eu não tenho isso, o que que eu faço? O que que a gente faz? O que que a gente fez ao longo de tantos anos da nossa vida? A gente aprendeu alguma estratégia para lidar com aquilo que estava rolando. E a gente faz o quê? A gente aprende a reprimir ou suprimir aquela emoção. Então a gente reprime. Pá, ok? A gente reprime e toca para frente. Mas reprimir não é o caminho saudável. A gente acabou de dizer, o caminho saudável é dar movimento. Quando a gente reprime, a gente bloqueia esse movimento natural. Então, o movimento natural que iria acontecer não acontece mais, porque a gente está reprimindo. E uma vez que ele não acontece, a gente não vivencia e a gente volta lá atrás. Aquela emoção que ficou reprimida, ela vai ficar envelopada, gerar tensão, dor, bloqueio e adoecimento. Então, ela manifesta, ela vem para fora de alguma forma em algum momento. Então, reprimir, ele pode ser uma estratégia a curto prazo, para a gente conseguir lidar com o que a gente não dá conta naquele momento. Mas a longo prazo é altamente prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde. E isso já tem um tanto de estudo que mostra isso de forma muito clara. Mas então, uma boa pergunta pode ser essa que eu coloquei aqui agora. Mas, Cris, cara, se reprimir não é bom, por que que a gente reprime? Então, vamos nessa. Olha lá. Por que que a gente reprime? A primeira coisa é, nosso sistema nervoso, ele tem uma capacidade maravilhosa que é aprender por espelhamento. Então, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente vai espelhar os adultos ao nosso redor e vai aprender a partir desse espelhamento. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para a nossa sobrevivência. Acontece que, falando de emoções, se os adultos que estão ao nosso redor, eles não sabem sentir as suas emoções e reprimem suas emoções, o que que essa criança vai aprender? O que que a gente aprendeu lá atrás? Opa, né? Eu estou espelhando, ele reprime as emoções, eu vou reprimir também as minhas emoções. Então, uma parte da resposta é: a gente reprime porque a gente aprendeu, a partir desses neurônios espelhos, a reprimir. Simples assim. E, meus queridos, se a gente não aprende a fazer diferente hoje, os nossos filhos vão aprender o que com a gente? A mesma coisa. E assim, geração após geração. Mas, se a gente aprende a fazer algo diferente, percebe?
a gente também cria uma possibilidade diferente nos nossos pequenos. Lembra? Eles aprendem por espelhamento. Cara, ele vai espelhar. Então a gente precisa mudar nós para mudar eles. Essa é uma grande chave. Ponto um. Ponto dois. Cara, a gente reprime porque a gente é educado a reprimir. Então, além de espelhar, muitas vezes o adulto, ele ensina e educa para aquele serzinho ele ficar com um comportamento aceitável socialmente e ele vai aprendendo que ele precisa reprimir as emoções. Então, a gente tem uma segunda fonte de aprendizado, que agora é mais formal, mas a gente aprende que, opa, expressar as minhas emoções não é bom, então eu preciso reprimi-las, percebe? E a gente aprende, e vários de nós aprendemos isso. Parte do porquê eu estou aqui é porque eu aprendi a reprimir minhas emoções. Tão bem, que eu fiquei anos e anos e anos e anos imaginando que eu não sentia mais aquela emoção. No meu caso, eu aprendi a reprimir a raiva. E eu reprimi isso durante muitos anos da minha vida. Só que, como eu disse antes, o que é reprimido não vai embora, fica guardado. Isso ficou guardado, ficou guardado, ficou guardado. E isso não me fez bem durante muitos e muitos anos. Então, o meu processo de cura foi aprender a enxergar, a reconhecer que tinha muita raiva em mim. E a partir daí começa o caminho. O primeiro passo do caminho de cura, vou falar dele daqui a pouco, é, cara, a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer algo. Esse é o primeiro ponto, tá? Na verdade, o primeiro reconhecimento meu foi até antes. Foi reconhecer que eu não sabia sentir. Opa, então eu estava um passo atrás. Tá, então eu já reconheci isso. Agora eu vou reconhecer, então, o que que tem ali para ser sentido. Aí sim, eu comecei o caminho de cura a partir desses reconhecimentos. Percebe? Bom, mas vamos lá. Tem mais uma razão pela qual a gente reprime. Eu já falei um pouquinho dela, mas eu falo agora com mais clareza. Cara, a gente reprime porque às vezes a emoção é tão forte que eu não dou conta dela. Eu não tenho recurso para dar conta dela. Então eu reprimo com um modo praticamente de sobrevivência ou de proteção. Eu vou me proteger de uma emoção que é tão dolorosa que eu vou reprimir ela de alguma forma. Percebe? E a gente faz isso muito, muito, muito nas nossas feridas e traumas emocionais. A gente reprime para conseguir seguir em frente. Percebe? O ponto é, tudo bem usar isso, porque naquele momento precisa. Mas, quando a gente passa a ter um pouquinho mais de recurso, a gente pode olhar para isso de uma forma diferente e pode começar a curar isso. E o que eu tenho experimentado no consultório, e está sendo cada vez mais bonito ver isso, é a gente não precisa esperar 40 anos para fazer isso. A gente pode fazer isso com um ano de idade, com 2 anos, com meses, com 11 anos. Então, eu estou cada vez mais atendendo bebês, cada vez mais atendendo jovens de 11 anos, 14 anos. Cara, e o pessoal está podendo, então, curar e não carregar isso uma vida inteira. Eu aprendi a começar a curar as minhas feridas, realmente traumas, a partir dos 36 anos. Cara, 36. Isso tem 8 anos só, tô com 44. Uau! Se a gente puder fazer isso antes. Então, isso é algo que me encanta. E esse caminho que a gente vai percorrer, que eu vou mostrar para vocês, esse é o caminho de cura para isso. E ele pode ser aprendido por qualquer pessoa. Eu ensino isso para os meus filhos de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Tá? E eu espero que eles já vão aprendendo que eles podem sentir e que tem um caminho para sentir. Isso é maravilhoso. Tá? Então, não precisa reprimir a vida inteira. Mas vamos lá. A gente reprime porque a gente precisa. E aí, isso é a base para a gente entender o trauma e a ferida emocional. Tá? O trauma, pessoal, tem várias definições maravilhosas de trauma. Do grego significa ferida. Então, o trauma é uma ferida e que ela gera uma cicatriz que fica impressa no nosso corpo. A memória de algo que a gente vivenciou, ela vai existir. O que a gente quer e tem um caminho para isso é liberar a carga emocional dessa memória, tá? Então, saiba isso. Tem vários autores que falam sobre o trauma de forma maravilhosa, né? Algumas das citações que eu coloco vêm um pouco do trabalho deles, ou bastante do trabalho deles, tá? O Peter Levine, que é um cara que eu amo, ele falava, o trauma é a tirania do passado. Tirania do passado por quê? Porque nos prende lá atrás no passado e dificulta a gente de viver o momento mais importante da nossa vida, que é esse momento, agora.
E a vida está acontecendo agora, e muitas vezes a gente não consegue realmente viver e desfrutar essa vida agora, porque a gente está preso lá atrás. Então, o processo de cura do trauma é um processo também de curar essa tirania do passado e permitir que a gente possa estar realmente presente para desfrutar a vida agora e para criar o que a gente deseja nessa vida agora. Mas vamos lá, vamos olhar para isso com mais cuidado. Tem talvez duas grandes características para a gente pensar em trauma. Isso aqui é muito legal, pessoal, porque a gente imagina o trauma como aquele evento de grande magnitude e muitas vezes de pouca repetição. Nossa, teve aquele evento, uma vez, foi um evento com uma emoção muito intensa e gerou um trauma, ok? Isso sim pode acontecer um trauma. Uma tragédia, um terremoto, né? E pum, e várias pessoas que morrem. Isso pode caracterizar um trauma e muitas vezes caracteriza, claro. Acontece, meus queridos, que tem outro tipo de trauma, que é uma magnitude pequena, mas que é repetido muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes esse é um trauma desenvolvimental. Uma criança, por exemplo, que cresce num lar muito conturbado, de pais que brigam ou se agridem verbalmente, né, ou fisicamente, mas que presencia isso durante muitos e muitos anos. E isso configura trauma emocional. E muitas vezes a gente não percebe dessa forma. É muito interessante quando eu avalio e faço uma investigação para a gente descobrir assim, onde que esse trauma ao longo da vida está mais fortemente impregnado ou registrado. Algumas vezes eu vejo que tem um evento e muitas vezes eu vejo que tem um período da vida. Então, às vezes é um período dos 4 aos 10 anos. E aí você fala assim, cara, tem um período aqui em que isso ficou impresso na sua memória corporal, percebe? E aí a gente precisa liberar um período de vida. Então, o trauma pode vir desses lugares, tá? Vamos lá, depois a gente aprofunda mais nisso. É interessante, várias pesquisas, essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que eles fizeram essa pergunta, essa que está acima, fizeram essa pergunta para as pessoas. Se um adulto ou uma pessoa, pelo menos 5 anos mais velha, algum dia tocou o seu corpo com intenção sexual, ou essa segunda que é um desdobramento da primeira. E, cara, 28% das mulheres respondem que sim. Então, que é um trauma muito mais comum do que a gente imagina. Abuso sexual é um trauma extremamente comum. Alguma forma de abuso sexual é algo extremamente comum, tá? E que muitas pessoas ao nosso redor vivenciam, tá? E, mais ainda, muitos dos nossos ancestrais vivenciaram, nossos pais, nossos avós, enfim. E eu vejo várias e várias histórias disso quando a gente vai mergulhando nessas histórias, tá? Bom, vamos nessa. E aí, tem uma pergunta que eu amo. Bom, duas. Na verdade, essa e tem uma outra que eu ainda vou entrar com vocês. Qual a consequência, então, do trauma? Então, eu vou colocar algumas coisas aqui só para a gente entender. Pessoal, o trauma, ele gera uma distorção permanente. Bom, até que a gente cure esse trauma, claro, na nossa visão de mundo. Então a gente percebe o mundo e tudo nesse mundo com a lente do trauma. Cara, isso é uma tirania, isso é uma prisão, porque a gente está sempre vendo o mundo com a lente do trauma. E a gente vê o mundo, a gente vê nós mesmos e a gente vê as outras pessoas a partir dessa lente. Percebe? Então a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso valor, reconhecer o valor da outra pessoa e de enxergar as oportunidades que o mundo traz. E a gente enxerga as oportunidades como ameaças o tempo inteiro. Então é uma forma muito, muito ruim de viver esse mundo. O trauma afeta negativamente nossa autoestima, nosso senso de valor, nossa capacidade de criar relacionamento saudável e a nossa capacidade de curtir e apreciar a vida. Eu falo muito, muitas e muitas vezes eu dou esse conselho, falo assim, pessoal, desfruta. Desfruta o trabalho, desfruta uma aula, desfruta tudo. A gente pode desfrutar cada momento da nossa vida. Todo momento tem algo muito especial para ser desfrutável. Mas às vezes a gente não consegue, porque a gente está agarrado lá atrás, percebe? O trauma antecede e contribui para doenças de todos os tipos, incluindo as autoimunes. Muitas doenças autoimunes, elas têm por trás um trauma emocional, tá? Algo emocional não curado que se manifesta. Muitos cânceres, ou quase todos os cânceres, têm por trás algo nessa mesma direção. A gente fala muito, o câncer desenvolve num ambiente ácido, o câncer desenvolve num ambiente que tem muito pouca energia. E o que que drena a nossa energia? A emoção bloqueada, de trauma e ferida emocional. Tá? Muito bem, mais.
O trauma provoca mudanças fisiológicas, como uma reconfiguração do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema que regula o nosso estresse. Consequência disso, estresse crônico. Pessoal, vamos lá. Vem um trauma. Quando vem um trauma, a gente vai acionar o nosso sistema de defesa, nosso sistema de estresse. Só que, muitas vezes, a gente aciona o sistema para lutar e fugir, mas a gente não consegue lutar e fugir. Aquele sistema que ficou ativo, ele continua ativo. Porque ele não sabe que o perigo passou. A gente pode até saber conscientemente, mas o corpo, ele fica ligado naquela mesma dinâmica. E ele pode passar anos e anos e anos nessa mesma dinâmica. Então a gente fica numa dinâmica de estresse constante, porque está preso lá atrás, numa situação que não foi completamente vivenciada e descarregada. Tá? E aí, esse estresse crônico é uma das grandes causas de todo tipo de adoecimento que a gente conhece. Meu povo, vamos lá. O trauma afeta, olha que legal, isso tem estudos muito interessantes mostrando isso. Afeta a nossa imaginação. E, pessoal, quando a gente não consegue imaginar, a gente perde a capacidade de criar a vida que a gente deseja. A gente está criando o tempo inteiro a partir da imaginação. A gente imagina, a gente visualiza algo, e a partir dessa visualização, dessa imaginação, a gente manifesta isso na nossa vida. Isso é muito animal. Só que se a gente perde isso, a gente está o quê? A gente está repetindo o passado. Porque se a gente está preso no passado e não consegue criar e imaginar, a gente vai fazer o que na nossa vida? Vai repetir o passado. O Freud chamava isso de compulsão à repetição. O trauma faz isso, gera uma compulsão à repetição. E a pessoa fica ali no loop, repetindo, repetindo, repetindo. Percebe? Não é um jeito legal de viver. O trauma, né, e as feridas não curadas altera nosso sistema de filtro, está relacionado ao tálamo, tá? Que é uma estrutura lá no meio do nosso cérebro. O tálamo é um filtro de toda a informação que sobe para o cérebro. Ele é um filtro e, a partir do filtro, ele direciona essa informação para várias regiões cerebrais, para onde essa informação tem que ir. Então, ele altera o tálamo, gera um bloqueio nesse tálamo. E aí, meu povo, altera atenção, concentração e habilidade para adquirir novos conhecimentos. Isso parece familiar? É? Tá vendo? É isso aí, é isso aí. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de concentração ou de atenção ou um déficit nessas qualidades, que hoje em dia tem muitos nomes para isso, né? Ou tem um diagnóstico para isso, mas por trás pode existir, na verdade, isso, uma alteração fisiológica. Se a gente vai e cura, opa, tem um caminho interessante aí. Percebe? Oh, muito interessante. Muito bom, muito bom. Deixa eu conseguir passar isso aqui, que eu acho que ele agarrou aqui. Espera aí. Ixi. Bom, agora foi. Vamos lá. O trauma aumenta exponencialmente o risco de depressão e uso de analgésicos ao longo da vida. Isso é estudo mostrando. E tudo isso é baseado em estudos, tá, queridos? Então, vai aumentar o risco de ter depressão e ter que usar analgésico e antidepressivos ao longo da vida. Tá? Então, essa é uma pergunta maravilhosa. Você fala assim, Cris, ok, estou entendendo que tem um problemão aí, traumas não curados e estão gerando um tanto de consequência. E eu já entendi que isso vem não só de algo com grande magnitude, mas também de pequena magnitude. Tá. Então, uma boa pergunta é essa aqui. Cara, e de onde vêm esses traumas e feridas? Então, eu posso dizer que a gente pode pensar em três grandes lugares. Vamos lá. Esses traumas podem vir da nossa experiência intraútero, no primeiro momento da experiência intraútero, que está ligado à nossa concepção e à nossa gestação. E aí a gente recebe várias influências, entre elas a influência de tudo que está acontecendo com a mãe, fisiologicamente e emocionalmente. Então, esse é o primeiro lugar. Então, fisiologicamente significa o quê? O que a mãe come, os hábitos da mãe, eles estão criando um ambiente mais ou menos favorável para esse bebê que está ali dentro. Então, a gente pode, o Groff chamava de útero hostil. Muitas vezes é isso, né? Tem um útero ali, mas é hostil porque o ambiente está muito ruim para aquele bebê. Isso já é uma primeira influência, pode gerar trauma. Mas também, nessa vida intraútero, a gente pode receber influência dos ancestrais. Então, toda a história ancestral que a constelação familiar, por exemplo, olha com tanto carinho e, né, de uma forma tão bonita, essa experiência ancestral pode estar nos influenciando, né? E um momento que a gente recebe muito essa influência é nesse período intraútero. Então,
Então, aqui eu já estou dizendo, olha, a gente está recebendo influências do que vem de antes, por exemplo, dos ancestrais, e também daquela experiência ali dentro daquele útero. Depois, a gente vai nascer. E o nascimento, muitas e muitas vezes, gera algum tipo de trauma. É uma primeira experiência de morte e vida. Porque a gente tem que atravessar, né, pensando no nascimento normal, a gente tem que atravessar algo muito difícil de ser atravessado. E vamos lembrar, né, quem está fazendo essa travessia? Um bebezinho com muito pouco recurso. Então, muitas vezes, a gente tem algum trauma relacionado a nascimento. E cesariana também gera um outro tipo de trauma, tá? Sim, pode gerar. De novo, a gente está dizendo tudo aqui pode gerar, porque vai depender de como aquilo ficou guardado naquele serzinho, ou em nós, como serzinhos menores, tá? E depois, queridos, a gente pode ter trauma ao longo da nossa vida. Então, nós estamos falando de três grandes momentos: ancestral, né, e outras influências que a gente recebe ali, intraútero, né, como parte dessa influência, nascimento e todo o trabalho de parto e tudo mais, e a história biográfica, tá? Então, tudo isso pode gerar traumas e feridas emocionais. E às vezes, ambos interagem. Eu atendi uma pessoa muito bacana e querida já, atendi ela nessa quarta. E aí era interessante. A gente identificou que tinha um trauma que vem do ancestral, mas lembra que eu falei aqui da compulsão e repetição? Na compulsão e repetição, isso se repete já na vida, né, nos primeiros anos de vida, na infância. Então, ela tem um trauma ancestral que se repete na história biográfica de infância. E aí isso resulta em consequências importantes e difíceis para ela hoje, né, ainda uma jovem adulta, mas que já tem consequências importantes. Então, a gente precisa voltar para ir curando todos esses traumas. Percebe? Nesse caso aqui tem uma interação de traumas importantes. É, então, queridos, essa é uma belíssima pergunta e essa é uma belíssima imagem. O trauma tem cura? E aqui tem algo maravilhoso, porque se a gente entende que o trauma é o que ficou guardado no corpo, se eu vou nesse corpo e eu libero o que ficou guardado no corpo, eu estou fazendo o que com o trauma? Eu estou liberando esse trauma. Percebe? Então tem um caminho aqui. Então, a compreensão de como o trauma funciona nos revela o caminho de cura para esse trauma. Puf, isso é maravilhoso, tá? Vamos lá, vamos lá. E aí, queridos, tem um caminho para a gente fazer isso. Bora ver? Bora, bora. Vamos lá. Primeiro, o que que esse caminho não é? Bom, não é um caminho que apenas suprime sintomas, não é um caminho que traz apenas um alívio temporário e superficial, e não é um caminho por medicamentos. O que que esse caminho é? Dois pontos. Esse é um caminho que vai na origem do problema. O caminho da origem é o ouro, né? E esse é um caminho que te ensina como assumir o controle emocional da sua vida. Esse é o lugar. Vamos assumir o controle emocional da nossa vida, para a gente poder curar o que a gente precisa na nossa vida. Bom, esse é o convite. E aí, meus queridos, eu apresento esse caminho maravilhoso que é o caminho do sentir. Esse caminho do sentir é uma sistematização que a gente fez, em que a gente coloca 6 passos. Reconhecer. Lembra que eu falei? Tudo começa quando a gente consegue reconhecer algo. Eu reconheço, eu aceito, eu sinto, eu gero fluxo, eu expando e eu deixo ir. E quando a gente aprende a percorrer esse caminho, a gente consegue lidar com qualquer emoção. Emoções que a gente está construindo e sentindo agora e emoções que estão relacionadas a coisas que a gente vivenciou lá atrás. Qualquer coisa eu posso aprender a sentir a partir do conhecimento desse caminho. Então, meus queridos, tem um caminho. Essa é a super boa notícia. Bom, eu amo esse caminho. Acho esse um caminho maravilhoso. E eu sou muito feliz de poder partilhar ele. Vamos lá, vamos lá. A gente não vai destrinchar tanto ele agora. Mas antes, eu ainda quero falar assim, cara, você pode ainda se perguntar, Cris, mas vamos lá, por que que eu deveria perder meu tempo aprendendo isso ao invés de sair por aí e conseguir o que eu quero? E aí, eu vou falar algo que às vezes eu brinco. Você quer a resposta curta ou a resposta longa? Porque a gente poderia ficar várias horas falando sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou para uma resposta bem objetiva e concisa.
Então, o que que os estudos mostram? Vou trazer estudos para embasar isso, mas eu poderia falar um pouco mais disso a partir bom, de um tanto de coisa. Vamos lá. O que que estudo mostra? Né? Quando a gente fala aprender a lidar com as emoções, uma forma de dizer isso é aprender inteligência emocional, tá? Então, os estudos mostram que maior inteligência emocional está relacionada a quê? Mais otimismo em relação à vida. E, cara, otimismo é uma coisa muito interessante. O otimista, eu sou otimista nato. Tá? É isso mesmo quando eu estava cheio de trauma. Mas o otimista, ele sempre acredita que algo vai dar certo. E aí acaba que, se ele acredita tanto que vai dar certo, pum, acaba dando certo, de alguma forma, tá? Bom, mas melhor processamento cognitivo, melhores relacionamentos de todo tipo, maior tolerância ao estresse, mais bem-estar e menos sintomas fisiológicos, menos dor, menos tensão, melhor qualidade do sono, melhor desempenho escolar, melhor desempenho profissional, sucesso e felicidade. Ok? Isso que o estudo mostra. Tá aí mais um tanto de coisa, mas só fazendo uma síntese do que os estudos mostram. E mais, vamos nessa. Vamos ver mais umas coisas aqui. Como é que isso funciona, pessoal? Mais ou menos pensa numa doença como sarampo. Tem sarampo na infância, né? Aí a criança sofre, o corpo vai criar o quê? Anticorpo. O que que é o anticorpo? O anticorpo, ele é o fruto da sabedoria do corpo. E o corpo tem uma sabedoria inata incrível. Então, fruto dessa sabedoria do corpo, pum, ele vai fazer o quê? Agora ele está protegido em relação ao sarampo. Pessoal, com as experiências emocionais é a mesma coisa. Se a gente não identifica e sente, se a gente não consegue fazer isso, é como se a gente não tivesse criado anticorpo. Então, é como se tivesse tido sarampo, mas não criou anticorpo. Então, pode ter de novo, e de novo, e de novo. Do ponto de vista da emoção, né, essa é uma metáfora que a gente está fazendo aqui. Mas quando a gente consegue reconhecer e sentir aquilo, puf, aquilo muda. E aí a compulsão, a repetição não existe mais na nossa vida. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto, muito legal. E aí tem um caminho. Se a gente, a partir do momento que a gente aprende a reconhecer, aceitar e sentir, e seguir todo o caminho, gerar fluxo, expandir, deixar ir, a gente vai liberando os bloqueios do corpo. E quando a gente vai liberando os bloqueios do corpo, a gente vai fazendo o quê? Cara, a gente vai liberando energia e vai gerando fluxo de energia para o corpo. Então agora a energia pode fluir. E uma vez que a energia flui, a gente sente muito, muito, muito mais energia para a vida e para realizar tudo que a gente quer realizar na vida. E mais uma coisa, meus queridos. Quando a gente aprende inteligência emocional, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente pode estar mais pronto para o inesperado da vida. Porque a gente sabe que a gente não tem controle da nossa vida, não é? A vida está acontecendo. E a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, ou depois, ou mesmo hoje. Então, muitas coisas inesperadas podem acontecer. E a gente pode estar mais preparado porque a gente tem um recurso muito valioso que é a nossa capacidade de lidar com as nossas próprias emoções. Seja ela tristeza, raiva, ódio, fúria, qualquer emoção, medo, percebe? Tem um caminho muito interessante aí. Esses dias eu estava dando fui dar uma aula em Campinas e aí encontrei uma aluna, e ela hoje está fazendo fisioterapia, a Kate, e ela começou a contar a história dela. E ela teve uma experiência tão profunda e tão impactante que ela estava numa viagem, isso saiu em televisão, enfim, depois que eu fui descobrir isso, né? E ela foi contando essa história, mas ela estava no outro país. A mala dela foi trocada e, bom, foi trocada por uma mala que tinha drogas e ela acabou sendo presa num outro país. E ela foi presa. E ela teve que vivenciar dias bom, estando presa, de muita incerteza, sabendo se ia sair ou não, se iriam conseguir ou não provar que ela era inocente, enfim. E aí ela relata, ela fala assim, Cris, algo me ajudou muito, foram coisas que eu aprendi ao longo da vida, e entre elas coisas que eu aprendi com você num curso que eu tinha assistido. Ela aprendeu algo que ajudou ela a lidar com as próprias emoções. E isso foi muito importante para ela lidar com um inesperado tão grande que foi o que ela vivenciou. Então, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, na minha vida e na vida de todo mundo. Então, a gente pode aprender um caminho para a gente poder lidar com a vida e com tudo que a vida traz.
E aí tem uma afirmação que é maravilhosa nesse contexto. As pessoas evitam entrar em contato com as próprias emoções, sabe por quê? Porque elas não sentem que são capazes de fazer isso. Então, cara, se eu não sinto que eu sou capaz de fazer algo, eu não vou fazer esse algo. Mas e se a gente aprende um caminho? E ao aprender esse caminho, pá, eu posso sentir que eu sou capaz de fazer aquilo. E ao sentir que eu sou capaz, eu posso começar a fazer isso. E ao fazer, eu vou me tornando cada vez melhor para fazer isso. Cada vez que eu me torno melhor, eu vou me tornando melhor como pessoa. E aqui a gente tem um caminho maravilhoso de cura de tudo na nossa vida, tá? Pô, E aí, meus queridos, para a gente ir amarrando e fechando essa nossa explanação até aqui. Eu vejo que todos nós, em algum lugar, a gente busca sucesso, tá? E vamos lá, deixando bem claro, a minha concepção de sucesso vai muito além de um sucesso financeiro, né? De uma realização, de ser bem-sucedido e ganhar dinheiro. Ser bem-sucedido tem muito mais a ver com outras coisas, com a gente realizar a nossa verdade, o nosso potencial, os nossos sonhos. Isso é ser bem-sucedido, tá? Bom, então, a gente quer ser bem-sucedido. O que os estudos mostram é que por trás do sucesso existe algo chamado felicidade. Então, não é o sucesso que traz felicidade. Ah, quando eu for bem-sucedido, eu vou ser feliz. Não. É a felicidade que traz o sucesso. Então, a gente está buscando ser feliz. E a partir da felicidade, a gente vai ser bem-sucedido. Mas tem mais uma coisa. O que está por trás da felicidade? Aprender a lidar com as próprias emoções. Então a gente aprende a lidar com as próprias emoções para a gente ir se tornando mais feliz, para a gente ter mais sucesso, mais realização e realizar todo esse potencial que existe inato dentro de cada um de nós. Bom, então tem um caminho, meus queridos. Tem um caminho para a gente percorrer, tá? E aí eu gosto dessa imagem, né? Essa imagem é maravilhosa, mas a gente passa a ter dois caminhos. Uma vez que a gente sabe disso tudo que a gente está falando aqui, cara, eu tenho duas opções, né? Eu posso falar, opa, não, eu não quero lidar com as minhas emoções. Eu tenho medo. Eu tenho qualquer tipo de emoção que eu continuo não querendo lidar. Bem, esse é um caminho. Mas, cara, o outro caminho é, mas está aqui, ó. Tem um caminho que você pode aprender a lidar com as suas emoções. E ao aprender a lidar, você vai se sentir capaz de lidar com as emoções. E ao sentir capaz, você pode lidar com as emoções. E ao lidar com as emoções, você pode curar essas emoções. Dois caminhos. E a gente pode escolher. E qual caminho você escolhe? Percebe? Nessa. Estou aqui para ajudar qualquer escolha. Então, meus queridos, queria trazer um pouco esse conteúdo para vocês. E a gente, a partir disso, eu vou falar um pouquinho desse curso que a gente está lançando, que é o curso do Despertar Emocional. Esse é um curso maravilhoso em que a gente aprofunda em todo esse lugar que eu vim trazendo aqui, uma compreensão. Cara, o que é o trauma? O que é a ferida emocional? E a gente vai mais fundo nisso, tá? Como isso impacta o nosso desenvolvimento e o nosso ser? E mais, tá? Tem um caminho de cura? Sim, o Cris falou que tem o caminho do sentir, tá? Nós vamos mergulhar nesse caminho. E quando a gente mergulha nesse caminho, cara, a gente aprende que esse caminho é muito potente. E a gente preparou algo muito incrível nesse caminho. A gente está construindo trilhas sonoras. Então, é uma forma da gente percorrer esse caminho, da gente aprender esse caminho, da gente praticar esse caminho, como se a gente estivesse escutando música. Mas, na verdade, a gente está percorrendo um caminho para aprender a lidar com as nossas emoções. Tá? Então, a gente está construindo trilhas sonoras incríveis para a gente poder percorrer o caminho do sentir. Tá ficando incrível. A gente usa um tanto de coisa. Tá? A gente usa, claro, usa música, usa condução, a gente usa áudios binaurais, a gente usa áudio de implosão, a gente usa respiração, a gente faz uma combinação de tudo. Incrível. Coisas que a gente vem estudando há muitos anos, que a gente interagiu tudo para criar e potencializar esse caminho. Tá sensacional, tá incrível. Tá? E a gente traz todo um olhar de, ok, como é que eu trago isso para a minha vida? Para o meu dia a dia, para realmente transformar a minha vida e o meu dia a dia. Então, esse é o convite. É um curso online, esse curso vai ficar gravado, mas a gente vai fazer a entrega desse curso ao vivo.
porque eu amo estar ao vivo e eu quero ver vocês, eu quero interagir. Diferente dessa aula hoje, em que a gente não tá, né, não tem como interagir tanto. Mas a ideia é, cara, nós estamos juntos ali, tá? E a gente vai fazer essa entrega ao vivo. Eu quero entregar essa ferramenta do caminho do sentir ao vivo. E eu quero que a gente faça ela junto. Eu quero que todo mundo sinta isso junto. E sinta como isso pode ser transformador para todo mundo. Isso que eu acredito. Então, a gente vai fazer a entrega ao vivo no sábado da semana que vem, sem ser depois de amanhã, no outro, dia 26. Então, a gente vai fazer no sábado de manhã, de 8 a meio-dia, depois na segunda e na quarta à noite. Tá? E a gente vai entregando as partes desse caminho, são várias trilhas, uma trilha mais básica, intermediária e avançada. Cada dia a gente vai percorrer uma dessas trilhas. Tá? Então, vai ser uma entrega ao vivo. Esse curso, claro, a gente vai gravar ele todo, vai ficar super gravado, vai poder assistir de novo várias vezes, enfim. Tá? Então é isso. Esse curso, até sexta, a gente está com uma condição super especial, 247. E é isso, queridos. Sentiu o chamado, sentiu que faz sentido para você, vamos nessa. Esse é o meu convite para vocês, tá? Isso aqui é a organização do curso. Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Esse é o QR Code. Nesse QR Code tem acho que ele cai numa página de vendas, tem algumas informações do curso, enfim. E qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente também, né? Comigo, com a Thaís. Tá, tá. E aí a gente, claro, esclarece tudo, tá? Mas fizer sentido o convite, o caminho, vamos nessa, tá? Tem um tempão para assistir isso depois, um ano, fica disponível, e enfim, né? Tem convidados especiais que vão partilhar alguma coisa com a gente. Pô, é isso. E é o fruto de algo que eu venho estudando há anos, e a gente tem um tanto de bônus também. A gente está a gente tem, né, criando a comunidade de saúde na origem. Então, tem 2 meses de acesso a essa comunidade, porque a gente vai ter o curso, e a ideia depois, queridos, cara, a gente precisa praticar isso junto. Então, a ideia da comunidade é esse espaço para, cara, vamos aqui, vamos reunir, vamos trocar, vamos tirar dúvida e vamos praticar junto, para ir firmando esse caminho, para ir tornando esse caminho. O meu grande sonho é que esse caminho se torne um lifestyle de muitas pessoas. Assim como ele se tornou o meu lifestyle. Eu uso isso o tempo inteiro da minha vida. Antes de eu dar um curso, depois de dar um curso, quando eu tenho uma situação difícil com alguém, quando eu estou muito feliz, quando eu estou triste, o tempo inteiro. Isso me ajuda a percorrer as emoções de uma forma fluida. Porque é isso. E elas vão acontecer de uma forma fluida. Então, tem dia que eu estou super feliz e alegre, e outro dia que eu estou triste. Tem dia que eu me emociono e me entristeço diante de alguma situação. E assim é a nossa vida. E a gente pode percorrer isso de uma forma leve. E quando a gente percorre leve, cara, mesmo coisas difíceis, a gente pode passar de uma forma relativamente leve. A gente vai ter aulas bônus com a Fê e com a Thaís, né? A gente vai trazer um pouco do Circuit Flow, de como ele pode ajudar nesse trabalho das emoções. A gente vai ter aula com a Bruna, trazendo um pouco de respiração e como a gente pode explorar mais. Eu vou trazer muita coisa de respiração no curso também, mas a gente vai explorar ainda mais, né? A gente vai ter alguns materiais de alimentação, de interferentes, de implosão com César, que é meu brother, meu irmão, meu parceiro. Então, enfim, tem muita coisa massa, vocês estão super convidados e fazendo sentido, vamos nessa junto, tá? Muito bem, meus queridos. E aí, ó, pus algumas referências aqui, tem muita, muita referência, tá? Vocês podem me pedir também, a gente vai mandando, esses estudos todos a gente tem, enfim, e mais um tanto, enfim, é até difícil pôr referência, né? Porque tudo isso que a gente colocou é material de anos e anos e anos estudando, aprendendo e vivenciando todo esse percurso, todo esse caminho, toda essa base para a gente falar de emoções, de traumas e de tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, meus queridos, é isso. Esse é o nosso movimento, essa é a nossa intenção, esse é o nosso sonho de criar, ou de oportunizar caminhos que possam realmente possibilitar saúde para todos, né? Essa é a ideia, esse é o nosso sonho com a saúde na origem, tá? Então, vocês estão convidados para estar com a gente. É uma alegria estar com vocês aqui e continuar esse caminho, esse percurso com vocês, tá? Então, eu deixo um abraço muito carinhoso para todo mundo que está aqui. Gratidão por estar aqui presente junto nessa
Bom, né, nesse encontro, né, eu não gosto de falar aula, né, mas é uma aula, né, nessa aula, nesse encontro, nessa partilha, estou muito feliz disso estar se realizando, de estar podendo colocar isso para fora de uma forma tão verdadeira, tá? Então é isso, meus queridos. Tatá, eu posso fechar aqui? Pode? Ah, Então, só para falar então é mais. isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado aí. A Tatá está me dando um retorno aqui, que eu não estou conseguindo ver agora as mensagens.